Sabia que 1 em cada 10 adultos no mundo sofre de doença renal crônica? E o mais assustador é que muitos nem se apercebem disso, até que seja tarde demais. No entanto, a chave principal para a saúde destes órgãos pequenos, mas poderosos, está naquilo que comemos. Pensa que a sua alimentação é correta? Hoje, vamos desvendar a verdade chocante sobre 20 alimentos que podem, lenta mas seguramente, destruir os seus rins. Alguns destes alimentos você provavelmente considerava saudáveis. Prepare-se para reavaliar o seu frigorífico, porque depois deste vídeo, saberá exatamente o que deve preferir e o que deve evitar, para que os seus rins lhe digam obrigado. Mas antes de mergulharmos nos alimentos, vamos relembrar rapidamente o que é que os rins fazem. Imagine um sistema de filtragem super eficiente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diariamente, os seus rins, cada um com o tamanho de um punho, processam cerca de 180 litros de sangue. Eles removem resíduos e excesso de líquidos, regulam a pressão arterial, mantêm a saúde dos ossos e ainda ajudam a produzir glóbulos vermelhos. São autênticos super-heróis do corpo. Mas, como qualquer filtro, podem ficar obstruídos e desgastar-se se os sobrecarregarmos com o combustível errado. É por isso que a alimentação desempenha um papel absolutamente crucial, e não secundário, na sua saúde. Ao compreendermos isto, podemos ajudá-los de forma consciente, em vez de os prejudicar. Para começar, vamos falar do principal vilão, aquele que se esconde em praticamente todo produto que compramos pronto. Estou falando do sal, ou mais precisamente, do sódio. Você pode achar que basta não salgar a comida na hora de cozinhar, e pronto. Problema resolvido. Mas isso é um grande engano. Cerca de 75% do sódio que consumimos não sai do saleiro, e sim dos alimentos industrializados. Estamos falando de embutidos, como linguiças e salsichas, sopas e molhos prontos, queijos, snacks e até mesmo o pão. Todos esses itens estão cheios de sal oculto. Para os nossos rins, isso representa uma sobrecarga colossal. Eles são forçados a trabalhar em ritmo frenético, quase que em regime de emergência, só para tentar expelir esse excesso de sódio e preservar o equilíbrio hídrico do nosso corpo. Imagine que você está obrigando um filtro de água a lidar com água suja e muito salgada. Ele não vai durar muito, certo? É exatamente isso que acontece com os rins. A sobrecarga contínua de sódio leva ao aumento da pressão arterial, e a hipertensão é o caminho mais curto e perigoso para o desenvolvimento de doença renal crônica. Portanto, o primeiro grande passo para cuidar da sua saúde é criar o hábito de ler atentamente os rótulos e, sempre que possível, optar por produtos com um teor de sódio reduzido. Já que estamos a falar dos inimigos, vamos agora falar do melhor amigo dos nossos rins. E esse amigo, sem exagero, é a simples e velha água. Sim, água pura e cristalina. A hidratação é fundamental para o bom funcionamento dos rins. A água ajuda-os a dissolver e a expelir as toxinas, a ureia e os sais do nosso corpo, o que reduz drasticamente o risco de desenvolver cálculos renais. Quando a ingestão de água é insuficiente, a concentração desses resíduos na urina aumenta. Isso pode levar à cristalização e, consequentemente, à formação de cálculos muito dolorosos. Além disso, a desidratação provoca o espessamento do sangue, obrigando os rins a trabalhar muito mais para conseguir filtrá-lo. Mas afinal, quanta água devemos beber? A recomendação geral é de pelo menos 8 copos por dia, mas esta quantidade pode variar consoante o seu clima, o seu nível de atividade física e o seu estado de saúde geral. O melhor indicador de todos é a cor da sua urina. Ela deve apresentar uma tonalidade amarelo clara, quase transparente. Troque as bebidas açucaradas por água pura, e os seus rins ficarão eternamente gratos. O próximo item da nossa lista negra é refrigerantes açucarados. Este é um verdadeiro golpe duplo para os seus rins. Primeiro,
Eles contêm uma quantidade enorme de açúcar, muitas vezes na forma de xarope de milho rico em frutose. Estudos mostram que o alto consumo de açúcar leva à obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Estes são fatores de risco poderosíssimos para o desenvolvimento de doenças renais. O açúcar literalmente carameliza os pequenos vasos sanguíneos dos rins, comprometendo a sua capacidade de filtragem. Em segundo lugar, os refrigerantes escuros, como a cola, são especialmente perigosos. Eles contêm ácido fosfórico como conservante. O excesso de fósforo, que os rins não conseguem eliminar eficazmente, pode levar a danos nos vasos sanguíneos e ao enfraquecimento dos ossos. Apenas uma lata de refrigerante por dia já aumenta significativamente o risco de desenvolver doença renal crônica. Pense nisso na próxima vez que quiser matar a sede com algo doce e efervescente. Agora, vamos falar de algo doce, mas extremamente benéfico. Os frutos vermelhos, morangos, mirtilos, framboesas e arandos, cranberry, não são apenas uma sobremesa deliciosa, são um verdadeiro tesouro de antioxidantes. O que são antioxidantes? São moléculas que combatem os radicais livres. Estas são partículas instáveis que danificam as células do nosso corpo, incluindo as células renais. Este processo, conhecido como estresse oxidativo, contribui para o envelhecimento e para o desenvolvimento de doenças crônicas. Os frutos vermelhos, especialmente os mais escuros, como o mirtilo, são ricos em antocianinas, antioxidantes poderosíssimos, que também têm propriedades anti-inflamatórias. A inflamação é outro inimigo dos rins e está na origem de muitas das suas patologias. Por sua vez, o arando é famoso pela sua capacidade de prevenir infecções do trato urinário, o que, consequentemente, alivia a pressão sobre os rins. Adicione um punhado de frutos, frescos ou congelados, ao seu pequeno almoço, iogurte, ou coma-os simplesmente como um snack. São deliciosos e incrivelmente benéficos. Vamos falar sobre carne, focando especificamente na carne vermelha, especialmente quando consumida em excesso. A carne de vaca, porco e borrego são ricas fontes de proteína animal. Quando digeridas, elas tendem a formar uma grande quantidade de ácidos na corrente sanguínea. Os rins precisam trabalhar arduamente para neutralizar e eliminar estes ácidos. Uma carga ácida cronicamente elevada pode levar a uma condição conhecida como acidose metabólica. Com o tempo, essa condição pode danificar o tecido renal. Além disso, a carne vermelha é rica em purinas. A quebra dessas substâncias resulta na produção de ácido úrico. Se os seus rins não conseguirem eliminar o ácido úrico de forma eficiente, ele pode cristalizar-se nas articulações, resultando em gota, ou nos próprios rins, formando cálculos de urato, as chamadas pedras nos rins. Isto não significa que precise de se tornar vegetariano, mas sim que limitar a ingestão de carne vermelha a apenas 1 ou 2 vezes por semana é uma decisão extremamente sensata e benéfica para a saúde dos seus rins. Qual é então a alternativa à carne vermelha? A resposta é simples e direta: peixe, especialmente aquele rico em ácidos gordos ômega 3. Peixes como o salmão, a cavala, o arenque ou o atum não são apenas uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, mas também fornecem compostos anti-inflamatórios essenciais. Os ômega 3 ajudam a reduzir a inflamação crônica em todo o corpo, incluindo nos rins. Também contribuem para a redução da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos no sangue, o que, por sua vez, protege indiretamente os rins de danos. Estudos demonstram que o consumo regular de peixe está associado a uma progressão mais lenta de doenças renais em pessoas em risco. Tente incluir peixe gordo na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Esta é uma das formas mais saborosas de proteger os seus filtros internos, os rins e, de quebra, todo o seu sistema cardiovascular.
Voltemos às ameaças ocultas. Alimentos enlatados, sopas, vegetais, leguminosas, peixe, sim, são práticos e rápidos. Mas esta conveniência tem frequentemente um preço: a saúde dos nossos rins. O principal problema é, mais uma vez, o sódio. O sal é usado nas conservas como um poderoso agente conservante. Uma única lata de sopa pode conter toda a dose diária recomendada de sódio, ou até mais. Além disso, algumas conservas, principalmente os produtos à base de tomate, podem ter uma acidez elevada, o que é desaconselhado em certas condições de saúde. Outro perigo potencial é o bisfenol A, ou BPA, um químico usado no revestimento interior de muitas latas de conserva e que pode migrar para os alimentos. Existem estudos que associam a exposição ao BPA a problemas renais e a um aumento da pressão arterial. Se mesmo assim optar por usar enlatados, escolha as versões com baixo teor de sódio. E certifique-se de passar os vegetais e leguminosas por água corrente antes de consumir. Isto pode ajudar a remover até 40% do excesso de sal. E aqui temos um alimento que pode e deve consumir sem receios: o pimento vermelho. Vibrante, crocante e incrivelmente nutritivo. A sua principal vantagem para os rins é o baixo teor de potássio. O potássio é um mineral essencial, mas para pessoas com função renal comprometida, o excesso pode ser perigoso, visto que os rins doentes não conseguem filtrá-lo eficazmente do sangue. O pimento vermelho é uma excelente opção para quem precisa de controlar os níveis de potássio. Mas os benefícios não param por aí. Ele é uma fonte maravilhosa de vitaminas A, C, B6, ácido fólico e fibra. A vitamina C é um poderoso antioxidante que protege as células contra danos. Além disso, o pimento vermelho contém licopeno, outro antioxidante que, segundo estudos, pode ajudar a proteger contra certos tipos de cancro, incluindo o cancro renal. Adicione-o a saladas, asse ou estufe. É uma forma excelente de dar mais cor, sabor e saúde à sua dieta. Já falamos sobre refrigerantes açucarados, mas é crucial fazer uma menção especial às suas variantes escuras, como a cola ou a Pepsi. O perigo específico destas bebidas reside na utilização do ácido fosfórico. Os fabricantes adicionam este ácido para conferir à bebida uma acidez peculiar e para atuar como conservante. Ao contrário do fósforo orgânico, presente em alimentos naturais e que não é totalmente absorvido, o fósforo inorgânico proveniente destes aditivos é absorvido na corrente sanguínea em praticamente 100%. Mesmo os rins saudáveis têm dificuldade em lidar com a excreção de uma quantidade tão elevada de fósforo. E se a função renal já estiver comprometida, o excesso de fósforo acumula-se perigosamente no sangue. Este é um cenário muito perigoso. Níveis elevados de fósforo podem desmineralizar os ossos, retirando o cálcio e tornando-os frágeis. Além disso, podem provocar a calcificação dos vasos sanguíneos, do coração e dos pulmões, o que aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares. A regra é, portanto, simples. Se a sua prioridade é cuidar dos seus rins e da sua saúde óssea, deve manter-se afastado destes refrigerantes escuros. Procura a fonte de proteína ideal e amiga dos rins? A resposta está nas claras de ovo. Embora os ovos inteiros sejam extremamente nutritivos, as gemas contêm uma quantidade considerável de fósforo. Para quem tem rins saudáveis, isso não é um problema. Mas para aqueles com doenças renais, o controle do fósforo torna-se crucial. As claras de ovo oferecem uma solução inteligente para este dilema. Elas fornecem proteína de alta qualidade e de fácil digestão, com todos os aminoácidos essenciais, mas com um teor mínimo de fósforo. Isso faz delas um dos melhores alimentos proteicos para uma dieta renal. Pode fazer omeletes e ovos mexidos apenas com as claras, ou adicioná-las a produtos de pastelaria, ou a outros pratos para aumentar o teor de proteína,
sem sobrecarregar os rins. É uma forma simples e eficaz de obter os blocos de construção necessários para o organismo, sem sobrecarregar os seus filtros naturais. Os laticínios como leite, iogurte e queijo são vistos tradicionalmente como pilares da alimentação saudável, principalmente por serem ricos em cálcio e proteína. No entanto, para quem já tem problemas renais, eles podem exigir atenção e, em certos casos, representar um risco. A questão é que os laticínios também são uma fonte rica em fósforo e potássio. Sabemos que, quando a função renal está comprometida ou reduzida, esses minerais podem se acumular no sangue, atingindo níveis perigosos. Por exemplo, apenas um copo de leite já contém uma quantidade significativa, tanto de fósforo quanto de potássio. Queijos mais duros ou processados, em particular, costumam ter também um alto teor de sódio. Isso não significa que todos devam eliminar os laticínios por completo, mas exige cautela e moderação, especialmente se você já tiver um diagnóstico de doença renal. Existem alternativas, como os leites vegetais, arroz ou amêndoa, que geralmente possuem menos potássio e fósforo. No entanto, é fundamental optar pelas versões sem açúcar e que sejam enriquecidas com cálcio. E agora, vamos falar sobre as gorduras. É crucial entender que nem todas as gorduras são iguais ou prejudiciais. Pelo contrário, algumas são vitais para a nossa saúde, e o rei de todas elas é o azeite virgem extra. Este óleo é a base da dieta mediterrânica, que é amplamente reconhecida como uma das mais saudáveis do mundo. O seu principal valor reside no alto teor de gorduras monoinsaturadas, especialmente o ácido oleico, que é conhecido pelas suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica, recorde-se, é um dos principais fatores que levam à lesão renal. Além disso, o azeite é rico em polifenóis, antioxidantes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo. É fundamental sublinhar que o azeite virgem extra não contém fósforo, o que o torna uma escolha ideal para quem segue uma dieta renal. Utilize-o para temperar saladas, preparar molhos ou refogar vegetais ligeiramente. É uma maneira simples e eficaz de incorporar gorduras saudáveis na sua alimentação e, assim, proteger a saúde dos seus rins. A batata e a sua prima doce, a batata doce, são vegetais muito populares e apreciados. Embora sejam nutritivas, elas possuem uma característica crucial que deve ser considerada, especialmente se você tem problemas renais. Ambas são extremamente ricas em potássio. Uma batata média pode conter mais de 600 miligramas de potássio e uma batata doce, mais de 500. Para uma pessoa saudável, esta é uma excelente fonte de um mineral essencial. No entanto, para quem sofre de doença renal crônica, cujos rins não conseguem eliminar o potássio de forma eficiente, isto pode ser perigoso. Níveis elevados de potássio no sangue, ou hipercaliemia, podem provocar problemas cardíacos graves, podendo levar à paragem do coração. Significa isto que deve banir totalmente a batata? Não necessariamente. Existe um método chamado lixiviação, ou duplo cozimento. A batata deve ser descascada, cortada em pequenos cubos e deixada de molho em bastante água por algumas horas. Em seguida, deve ser cozida em água nova. Este processo ajuda a reduzir significativamente o teor de potássio. Mas, em qualquer caso, o seu consumo deve ser feito com cautela e em quantidades moderadas. Se o sal é considerado o inimigo número 1, qual será, então, o seu substituto mais saudável e saboroso? Conheça o alho. Este vegetal, modesto mas incrivelmente aromático, é um verdadeiro presente para a saúde dos seus rins. Em primeiro lugar, ele permite dar aos pratos um sabor vibrante e intenso, sem a necessidade de adicionar sódio em excesso. Isto ajuda a reduzir o consumo de sal e, consequentemente, a carga sobre os rins e a tensão arterial. Em segundo lugar, o alho é, por si só, uma poderosa planta medicinal.
Ele contém um composto chamado alicina, que possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e antioxidantes. O alho ajuda a combater inflamações, protege as células contra danos e pode até contribuir para a redução dos níveis de colesterol. É também uma boa fonte de manganês, vitamina C e vitamina B6. Use alho fresco, picado ou seco em sopas, molhos ou ao assar vegetais e carne. É a forma mais simples de tornar a sua comida mais saborosa e saudável ao mesmo tempo. O abacate tornou-se nos últimos anos um verdadeiro símbolo de alimentação saudável. E não é por acaso, é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas benéficas, fibras e vitaminas essenciais. No entanto, tal como a batata, para quem tem problemas renais, o abacate pode ser uma preocupação devido ao seu elevadíssimo teor de potássio. Um único abacate de tamanho médio pode conter cerca de 700 miligramas de potássio. Isso já representa uma porção significativa da dose diária recomendada para alguém saudável, para não falar de quem precisa seguir uma dieta restrita neste mineral. Se os seus rins estiverem a funcionar na perfeição, pode desfrutar do abacate, mas sempre com moderação. No entanto, se tiver histórico de doença renal, ou se lhe for recomendado monitorizar a ingestão de potássio, o abacate deve, infelizmente, ser rigorosamente limitado, ou mesmo excluído da dieta. O ideal é sempre consultar o seu médico ou um nutricionista para estabelecer um plano alimentar que seja seguro e adequado às suas necessidades específicas. Este é um exemplo notável de como um superalimento pode não ser assim tão milagroso para todos. Se o alho tem o seu lugar na cozinha, o seu fiel companheiro, a cebola, também o tem. E isto é uma excelente notícia para a saúde dos nossos rins. Tal como o alho, a cebola é uma ótima forma de adicionar sabor aos pratos, sem ter que recorrer ao sal. Ela surge em diversas variedades, a cebola comum, a roxa, a branca, o xalota, e cada uma adiciona o seu próprio toque de sabor. Mas os seus benefícios não se limitam apenas às propriedades culinárias. A cebola é rica em flavonoides, especialmente em quercetina, que é um poderoso antioxidante com fortes propriedades anti-inflamatórias. A quercetina ajuda a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres e pode contribuir para a saúde cardiovascular. Além disso, a cebola contém crômio, um mineral que ajuda o corpo a metabolizar hidratos de carbono, gorduras e proteínas. O melhor de tudo é que a cebola é muito pobre em sódio, potássio e fósforo, o que a torna um vegetal ideal para quem segue uma dieta renal. Utilize-a crua em saladas ou cozinhada, servindo como base para a maioria dos seus pratos. Chegamos a um produto que talvez o surpreenda nesta lista: o pão integral. Estamos acostumados a considerá-lo uma alternativa muito mais saudável ao pão branco. E para a maioria das pessoas, isso é verdade, graças ao seu alto teor de fibras e nutrientes. No entanto, quando falamos de dietas específicas para pessoas com problemas renais, a situação muda radicalmente. O facto é que os alimentos integrais, incluindo este tipo de pão, arroz integral e aveia, contêm quantidades significativamente maiores de fósforo e potássio do que os seus equivalentes refinados. Por exemplo, uma única fatia de pão integral pode ter o dobro do fósforo e potássio de uma fatia de pão branco. Como já mencionamos repetidamente, o excesso desses minerais é um grande problema quando a função renal está comprometida. Por esta razão, os médicos frequentemente recomendam a pacientes com doença renal crônica, DRC, que optem especificamente por pão branco, arroz branco e massas feitas com farinha refinada. Este é um daqueles raros casos em que o produto menos saudável acaba por ser a escolha mais segura. Vamos incluir na nossa lista de alimentos saudáveis mais um membro da família das crucíferas, o repolho. O repolho comum, aquele branco,
É um superalimento de verdade que muitas vezes é subestimado. Ele é rico em fitoquímicos. Esses compostos essenciais que ajudam a combater os radicais livres e a diminuir o risco de doenças crônicas. O repolho é uma excelente fonte de vitaminas K e C, além de B6 e ácido fólico. E o mais importante, o repolho tem baixíssimos níveis de potássio e sódio, tornando-o uma escolha fantástica para quem segue dietas renais. Além disso, ele é rico em fibra insolúvel. Isso é ótimo para a saúde do sistema digestivo e fundamental para o bem-estar geral do organismo. Você pode consumi-lo cru em saladas, refogado, cozido, assado, ou até mesmo usá-lo para fazer pratos como charutos ou enrolados de repolho. É um vegetal acessível, extremamente versátil e muito nutritivo, que realmente deve fazer parte da alimentação de qualquer pessoa que se preocupe com a saúde renal. O nosso penúltimo ponto não se foca estritamente na alimentação, mas tem tudo a ver com o que ingerimos. Vamos falar sobre os analgésicos de venda livre, mais especificamente sobre os anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos pela sigla AINES. Incluem-se aqui medicamentos muito comuns como o ibuprofeno, o naproxeno e a aspirina quando tomada em doses mais altas. Muitas pessoas recorrem a eles para aliviar dores de cabeça, dores nas costas ou nas articulações, muitas vezes sem refletir sobre as possíveis consequências. Contudo, o uso regular e prolongado destes medicamentos pode ser extremamente prejudicial para os rins. O seu mecanismo de ação reduz o fluxo sanguíneo renal, o que compromete o funcionamento normal destes órgãos e pode desencadear uma lesão renal aguda ou agravar uma doença renal crônica pré-existente. Se já sofre de problemas renais, mesmo uma dose mínima, 1 ou 2 tomas, pode ser perigosa. Consulte sempre um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento com analgésicos e, fundamentalmente, nunca exceda a dose recomendada. A saúde renal é muito mais importante do que um alívio momentâneo da dor. E, para terminar a nossa lista, temos mais uma fruta simples e acessível: a maçã. Não é à toa que o ditado popular diz: uma maçã por dia afasta o médico, e o mesmo se aplica aos seus rins. A maçã tem baixo teor de potássio, o que a torna uma excelente opção para quem segue uma dieta renal. Além disso, as maçãs são ricas em pectina, um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol e açúcar no sangue, protegendo os rins indiretamente. Contém ainda antioxidantes, principalmente a quercetina, um composto que já conhecemos e que protege as células contra danos. O ideal é consumir a maçã com a casca, pois é nela que se concentra a maior parte da fibra e dos antioxidantes. A maçã é um ótimo lanche rápido. Pode ser adicionada a saladas ou assada com canela, transformando-se numa sobremesa muito saudável. Esta é uma forma simples, deliciosa e acessível de cuidar da saúde dos seus rins e de todo o seu organismo. Acabamos de analisar os 20 pontos cruciais da alimentação para a saúde renal. Como podem ver, o tema não é assim tão complexo. A principal conclusão que tiramos é esta: a consciencialização é a chave. Não se trata de dietas rigorosas e sem sabor, mas sim de perceber como é que diferentes alimentos afetam os nossos filtros internos. Reduzir os alimentos processados, ricos em sal, açúcar e fosfatos, e aumentar a ingestão de vegetais frescos, bagas, gorduras saudáveis e proteína de qualidade. É o melhor investimento na sua longevidade e na saúde dos seus rins. Mesmo pequenas alterações, como trocar os refrigerantes por água ou usar especiarias em vez de sal, podem fazer uma diferença tremenda a longo prazo. Lembrem-se que os vossos rins trabalham para vocês 24 horas por dia. Por isso, vamos ajudá-los nesta tarefa contínua e exigente. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Espero sinceramente que vos tenha sido útil. Partilhem nos comentários qual destes factos sobre nutrição
vos surpreendeu mais. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto e ativar o sino para não perderem os nossos próximos episódios. Cuidem de vocês e dos vossos rins.